Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 270 e minguando até 1021 dias, 10 de setembro de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Movimento das línguas, gloriado com o anticristo, terceira parte. Acompanhe tudo que está sendo dito. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um vídeo anteriores para que você possa acompanhar tudo que está sendo dito, para que vocês acompanhem estas expressões, para que nossas expressões se alinhem e que para que também vós corpos, né, deixa de ser essa vítima social. E se vocês deixar de ser uma vítima social, a sua consciência vai se abrir. O seu corpo vai ficar flexionado. Quando o seu corpo fica flexionado, você ganha uma amplicidade para trabalhar isso no seu espaço, na sua consciência, uma forma boa para você compreender o certo e o errado do seu relacionamento social e o certo e errado de Deus, porque não são a mesma coisa. Eu, quando relaciono corpo a corpo com meu irmão, né, é uma coisa. Quando eu relaciono com Deus, já é outra coisa, né. Porque geralmente quando a gente vai relacionar a Deus, a gente estamos, eh, relacionando um poder, porque Deus, Ele que tem o poder de criar, corpo nenhum tem poder de criar. Mas aí agora quando eu relaciono um corpo com um corpo, eu tenho que entender que o corpo dele é simples, de entendimento simples, e que o meu corpo é simples, de entendimento simples, e que eu tenho que falar para ele a verdade e ele falar a verdade, e nossos corpos vai entrar em harmonia, certo? Se um desses corpos negar a sua palavra da vida, a sua origem no corpo, ele vai também negar a Cristo e vai negar, consequentemente, o seu relacionamento social. Então, a gente já vai começar formando uma crise emocional. E quando essa crise emocional vem para dentro do seu corpo, coabitar dentro de você, você vai gerar crise para todo o seu corpo, né? Elas vai distribuir crise, uma energia negativa para todo o seu corpo. Aí, né, daqui a pouco você vai ter que tomar, né, você vai ficar doente, vai ter que fazer tratamento, né? E muitas das vezes nem os próprios médicos vai saber explicar de onde está vindo essas crises. Mas muitas das vezes ela começa quando essas doenças, ela começa quando você começa a negar porque elas vai gerar em você atos consequentes. Todas as doenças, todas as coisas, elas vêm de atos consequentes, de uma forma que você negou por um interesse a outras coisas, criar as emoções negativas, ou de uma forma que você mesmo maltratou o seu relacionamento social, você agrediu ele com palavra negada, né, falou mal, defamou um irmão sem conhecer ele, julgou ele, esses tipos de comportamento, tudo isso gera atos consequentes. Vocês têm que saber disso, certo? Vamos entrar nesse título, Movimento das Línguas, gloriado como anticristo. Esta força negada por Deus é o próprio Cristo, e de forma que o poder de Deus se aplica à sua glória e o poder de criar, e o poder do corpo se aplica ao dinheiro e o poder de comprar.
e de possuir algo ou alguém de dentro de sua sociedade. E de outra forma, vós, corpos de Cristo, pode conhecer que Deus não tem o poder de possuir. Deus não tem o poder de possuir, pois a sua possessão é a sua própria natureza na criação de sua glória e na formação de Cristo. E quando o corpo ele quer possuir algo ou alguém de dentro de sua sociedade, é porque ele não pode, pois este mesmo não tem o poder de possuir nem algo e nem alguém, mesmo porque a possessão do objeto não justifica a sua sabedoria, e sim o poder de se iludir com ela e negando uma coisa e outra para se ter outra no lugar de tudo que não se possa possuir. E de outra forma podemos conhecer que não é da natureza do corpo possuir. E quando este vem a possuir, esse mesmo tira o direito de outro viver, pois não é da natureza possuir. E desta forma conhecemos que o direito de possuir é também uma liberdade de vossas próprias ignorância. E como há muito vem para matar, para roubar e para destruir, e com a liberdade de vossas próprias ignorâncias, no poder de possuir algo ou alguém. E retomando uma ideia negada de Cristo e dos corpos de Cristo, sendo este consciente e inconsciente, pois a negação exerce um voto negado pela força da união, da formação de Cristo. Pois sendo este o anticristo também é a negação, sendo consciente, ele vai ser gloriado com Cristo, e sendo inconsciente, vai estar sendo gloriado com sua própria criação, no ato de possuir algo ou alguém dentro de sua sociedade, e saindo da sua força natural de obter algo de dentro de sua sociedade. Não é interessante tudo isso que foi dito, né? Muito completo esse texto, certo? Muito completo. Faz uma reflexão, né? Volte o vídeo e faz uma reflexão. Você vai compreender tudo que está sendo dito. Quando eu tenho dito que a negação exerce um voto negado pela força da união, o voto único de negar é o próprio Jesus, que ele voltou e matou Emanuel. Quando ele volta e mata Emanuel, ele é negado por Deus e por todos os corpos, né? Alguns corpos que são conscientes entendem que ele é o anticristo, entende que ele ficou na imagem do corpo sacrificado, que ele ficou na imagem do corpo sacrificado. Ele ficou na imagem do corpo sacrificado, certo? Se ele ficou na imagem do corpo sacrificado, ele veio após o corpo de Emanuel, ele ficou na imagem do corpo sacrificado. Se ele ficou na imagem do corpo sacrificado, ele é o anticristo. Ele é o que Deus negou. Ele é o anticristo, ele é a negação do anticristo. Aí, quando esse anticristo vem dividindo nos corpos, e, por exemplo, hoje eu tenho a minha imagem, né? Tenho uma imagem para mim, eu formo uma espiritualidade dela, eu faço um trabalho social, tudo bem. Aí, quer dizer, eu posso estar consciente dessa imagem que está negada. Então, eu nego o consciente, mas outros corpos que vêm e aceitam essa imagem que Deus negou, eles também negam, porque aí Deus é que vai justificar a inconsciência das pessoas. Entende isso, irmão? Não é bonito isso? Não é Deus. Aliás, é Cristo que vai justificar a inconsciência das pessoas. Porque a ciência que Deus criou no Cristo, sendo o próprio Cristo a ciência, ele se dividia no bem e no mal. Então, eu tenho consciência, eu nego. Meu irmão não tem consciência, ele aceita. Mas ele aceita negado, ele já está negado, porque Deus já negou para ele.
Aí você fala assim: "Samuel, onde que está escrito isso, que Deus negou Jesus?" História, pega o livro de Gênesis. A Bíblia toda, ela é explicada no livro de Gênesis. Toda, 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 explicada no livro de Gênesis. E pega o livro de Gênesis, você vai ouvir a história de Caim e Abel, certo? A história de Caim e Abel. Caim estava de um lado junto com Abel, né? Depois que ele sacrifica Abel, ele vai atravessa para o outro lado do rio. O que seria o outro lado do rio? Seria um outro tempo, o antissocialismo. A imagem de Emanuel ia ser propagado nas consciências dos corpos, né? Mas até então, entenda, eu sou consciente, eu nego, né? Mas o outro não é consciente, aceita. Mas ele aceita, mas Cristo já negou por ele. Está negado, está negado. Então, de uma certa forma, o Cristo ele vai ter o poder de justificar a inconsciência e as consciências juntos. Bonito, bonito, né? Maravilha, né? Não, quando eu digo maravilha, eu não estou falando do pecado das pessoas, das ignorância, das estupidez. Eu estou dizendo Deus. Bonito Deus. Deus é bonito. A formação de Cristo, tudo que ele trouxe, lindo. Você é lindo. O Senhor é lindo. Muito bonito, tá? Aí, vocês entendam. Vocês hoje, sendo vocês um desgraçado ou não, você está sendo abraçado por Deus, certo? Vocês está sendo abraçado. Se sinta parte, né, deste corpo da formação de Cristo, dessa grandiosidade de Deus. Não se sinta excluído, porque muitas das vezes o inimigo quer te excluir você. Ah, você não tem salvação, você não tem isso, você não tem aquilo. É porque ele está querendo colocar uma falsidade. Ele está trocando a graça de Deus em uma coisa que Deus já negou. Negou, está negado. Todas essas falsas profecias, essas ideologias criadas pela mente humana, não vai prosperar, né? Deus vai destruir todos esses tipos de coisa dentro da sociedade, as pessoas que manipulam a emoção das pessoas para ganhar dinheiro, para se promover, para até mesmo para se disciplinar outras pessoas, colocando medo. O medo sempre vai negar a si mesmo, ele vai negar, porque ele vai criar uma proteção falsa. Então, irmão, cuidado aonde que você ouve as coisas, porque se seu corpo entrar em crise emocional, né, o seu sistema nervoso, ele vai transferir para o seu corpo, né, pela pela raiz periférica dos seus corpos todo e vai se esparramar para o seu corpo, e o seu corpo vai ficar em crise, e vai gerar consequente para o seu corpo doença, e vai gerar mau relacionamento, atos consequentes de novo, atos consequentes. Então, se cuide. Fique atento, tá? Para que vocês não sejam essa vítima social. Quando o Espírito da sabedoria de Deus veio habitar junto com o corpo Adão, Deus tinha dois espíritos no seu interior, sendo a palavra da vida. Na criação, Deus deu a vida para o Adão. No Cristo, Deus tomou esta vida e formou o Espírito para o Adão. E deste espírito ele formou um corpo e deu para o Adão, ou seja, na criação, Deus deu a vida. Na formação de Cristo, Deus tomou a vida e formou o espírito para o Adão. E do espírito do espírito do espírito Deus dá outro corpo para o Adão. E deste corpo criou-se o anticristo. E sendo que o corpo principal é do Adão, e sendo na sua glória, ele dá a vida, certo? Na glória de Deus, ele dá a vida para Adão. E no Cristo, Deus é o próprio Adão. Bonito demais. Bonito demais. Só que deste Adão nasceram as imaginações de
ou de todos os corpos, as falsidade de um corpo e outro, sendo mais específico, anticristo. Esse contexto é muito perfeito, muito bonito. Você entende que, eh, vou repetir essa informação de novo, vamos lá, aqui, Deus criou Adão, vida e corpo, né. Adão morre, certo? Adão morreu naturalmente, mas o espírito dele está na eternidade com Deus, né, e todos os espíritos que morrem, mesmo sendo a glória, ele era de Cristo, ele voltava para Cristo. Aí para Cristo ele ia fertilizar a semente, aí vai para Cristo. Mas aqui no Cristo, para Deus manter o Cristo, o que que ele fez? Ele pegou esse espírito e formou palavra dela com ela, formou palavra, e com a palavra ele deu uma origem para o corpo que era no paraíso. Ele formou espírito, da vida ele formou espírito, e do espírito ele formou uma origem para esse corpo. Então, o que que acontece? No interior do corpo tem a palavra da vida, e aqui ele formou aqui o corpo. Então, o espírito. Aí esse corpo aqui é do próprio Adão. Se esse corpo aqui é do próprio Adão, que foi sacrificado naquele tempo, entenda isso. Se esse corpo é do corpo do próprio Adão, essa palavra aqui, a vida, é Deus. Ele é o próprio Deus. Essa palavra, a vida, é Deus. As pessoas chamam de Emanuel. Mas depois veio Jesus daqui para cá, destruiu esse corpo, matou esse corpo, destruiu nesse corpo, aí ficou aqui palavra da vida. Essa palavra da vida é a consciência de Cristo. É a glorificação com Cristo. Aí, cada corpo que vier depois desse corpo, cada corpo que vem, ou ele é anticristo, ou ele é a consciência de Cristo, ou ele é gloriado com Cristo, ou ele é a palavra da vida depois do corpo, a glória de um corpo comum. Ou ele é anticristo, ou é a glória do corpo comum. Glória do corpo comum significa que ele está sendo gloriado com Cristo, que ele tem consciência dessa glória, desse interior. Mas aí Deus aplicou daqui para cá, do corpo para cá, ele está aplicando a disciplina, entende? Mas até então, entenda, esse corpo aqui, Adão, ele é Adão. Naquele tempo que Deus estava, em tempo de Emanuel, ele era Adão. Ele estava aqui completinho aqui, ó. Podia dizer, ó, Deus, Deus, Deus e Deus. Deus, tudo é Deus. Aí vem uma so vamos tirar o nome de Jesus, porque Jesus hoje em dia ele representa a inconsciência das pessoas, naquele tempo ele representava os falsos judeus, né, os judeus, os fariseus, várias tribos estavam ali coligadas ali, criando um relacionamento igual o dia de hoje, várias religião, mas aí tinha esses grupos aqui: "Eu sei de tudo, Jesus Emanuel está certo, está errado, está errado, está errado, ele está blasfemando, vou matar ele", matou. Essa sociedade que veio aqui e matou aqui. Esse aqui é o Jesus, a inconsciência das pessoas. Aí, criaram-se a imagem do corpos, criaram a imagem dos corpos. Vamos repetir de novo esse contexto para a gente entender? Vamos lá. Quando o Espírito da sabedoria de Deus veio habitar junto com o corpo Adão, Deus tinha 2 espíritos no seu interior, sendo a palavra da vida. Na criação, Deus deu a vida para o Adão. Aqui, Deus deu a vida para o Adão, certo? Na criação de Deus, Deus deu a vida para o Adão. No Cristo, Deus tomou essa vida e formou espírito, né? Deus tomou essa vida e formou espírito. E formou espírito para o Adão, certo? Tá vendo aqui? Por que que é para o Adão? Ele está antes do corpo ainda, ele está antes do corpo. Aqui pode estar espírito, Emanuel, Adão, está tudo aqui, junto aqui com Deus, certo? Aí vamos entender dessa forma. É espírito Adão. Na criação, e formou o espírito para o Adão. E desse espírito ele formou um corpo, né? Deu um corpo a Adão. Esse corpo aqui ele formou outro corpo para Adão. Esse aqui é o próprio Adão, certo? Deus aqui no interior e aqui o corpo Adão. Corpo Adão. Esse corpo é Adão. Esse corpo é Adão. Entenda isso rapidinho.
Vou focar aqui na leitura aqui para mim ler, porque eu estou olhando para trás, está tirando central. Então vamos lá. E deu para o Adão, ou seja, na criação Deus deu a vida, na formação de Cristo Deus tomou a vida e formou o Espírito para o Adão. E do Espírito Deus deu outro corpo a Adão, né? O outro corpo ele podia vir aqui na imaginação dos corpos. Vamos ver o que aconteceu depois do Adão, depois do corpo Adão, que poderia ser os 4 espíritos de Deus no mesmo espaço e com o corpo Adão, tá? É tudo Deus, tudo Deus. E desse corpo criou e o espírito e do espírito Deus deu um corpo a Adão, certo? Ela podia estar no lado, se for no lado esquerdo, ele ia pensar, ou ele estava gloriado com Cristo, ou ele era o próprio anticristo, no lado esquerdo aqui. E deste corpo criou o anticristo, e sendo que o corpo principal é do Adão, sendo na glória, na glória ele deu a vida, e no Cristo Deus é o próprio Adão. Só que deste Adão nasceram as imaginação de todos os corpos, e a falsidade de um corpo e outro, e sendo mais específico, o anticristo. Ou ele está sendo gloriado com Cristo, com a consciência em Cristo, ou ele está sendo gloriado com as suas próprias emoções. Peço a vocês que se inscrevam no canal, sinalizem o vídeo, não percam nada, deixa de ser essa vítima social, certo? E faça isso entendido nas vossas consciências, entenda isso de todas as formas. Vou fazer a quarta, acompanhe as outras partes, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.